Descobri que meu marido mentia sobre ansiedade social, ele só não queria participar da minha vida. Olho para o reflexo no espelho do banheiro enquanto escovo os dentes, tentando ganhar tempo antes de descer para o café da manhã. Sei que Lucas está na cozinha, provavelmente mexendo no celular, evitando meu olhar como tem feito nas últimas semanas. A tensão entre nós virou uma presença constante, um terceiro elemento no nosso casamento que nenhum de nós sabe como expulsar. Tudo começou há 3 meses, no aniversário da minha mãe. Avisei Lucas com 2 semanas de antecedência, marquei no calendário da geladeira, mandei mensagem lembrando. No dia, ele simplesmente disse que não ia. Não inventou desculpa de trabalho, não fingiu uma dor de cabeça. Apenas disse, não quero ir, Amanda. Você sabe que eu não me dou bem com essas reuniões de família. Fui sozinha. Expliquei que ele estava com enxaqueca. Minha mãe fez aquela cara de quem não acreditou, mas não disse nada. Meu pai apenas assentiu, como sempre faz quando o assunto é desconfortável. Mas foi meu irmão, Rafael, quem não deixou passar. Seu marido não veio de novo. Ele perguntou com aquele tom que eu conhecia bem demais. O tom que vinha antes de uma explosão. Ele não está se sentindo bem, Rafa, respondi, já sentindo meu estômago apertar. Rafael tem transtorno de personalidade borderline. Toma medicação controlada há anos, faz terapia, se esforça. Mas quando ele desestabiliza, é como caminhar em campo minado. Qualquer palavra pode ser a errada. Não está se sentindo bem ou não aguenta ficar perto da gente? Ele elevou a voz. Porque toda vez é a mesma desculpa, Amanda. Toda vez. Minha mãe interveio rapidamente e mudou de assunto, ofereceu mais bolo. Mas o estrago estava feito. Passei o resto da festa com um aperto no peito, sorrindo forçadamente, sentindo os olhares de pena dos meus tios. Quando cheguei em casa, Lucas estava na sala assistindo TV, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Como foi? Ele perguntou sem tirar os olhos da tela. Algo quebrou dentro de mim naquele momento. Como foi? Como você acha que foi, Lucas? Tive que inventar desculpa por você de novo. Meu irmão quase surtou. Minha família inteira deve achar que você me odeia ou que nosso casamento está acabando. Ele pausou o que estava assistindo e me olhou genuinamente confuso. Mas eu expliquei por que não ia. Você sabia que eu não queria ir. Explicar não é suficiente. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. São eventos importantes, Lucas. É a minha família. Não estou pedindo para você ir todo fim de semana, mas aniversários, Natal, essas coisas importam. Importam para você, ele disse calmamente, e essa calma me irritou ainda mais. Para mim, é só desconfortável. Seu irmão me deixa nervoso, Amanda. Eu nunca sei quando ele vai explodir, quando algo que eu disser vai ser interpretado do jeito errado. É estressante. E seus pais? Eles são legais, mas não temos nada em comum. Passamos horas lá e eu fico só sorrindo e acenando, sem ter o que dizer. Então você prefere me deixar ir sozinha? Enfrentar tudo sozinha? Eu não estou te impedindo de ir. Você pode visitar sua família quando quiser. Eu só prefiro não ir junto. A conversa terminou ali sem resolução, como todas as outras. Mas aquilo foi só o começo. 2 semanas depois, minhas amigas marcaram um jantar. Júlia, Marcela e Fernanda, as 3 que conheço desde a faculdade. Quando contei para Lucas, ele fez uma careta. Você vai querer ir? Perguntei, já sabendo a resposta. Suas amigas. Ele começou escolhendo as palavras com cuidado. Elas são legais, mas a gente não tem muito em comum. Elas só falam de festa, de fofoca, de quem está namorando quem. Não é meu tipo de conversa. São minhas melhores amigas, Lucas. E por isso você deveria aproveitar mais tempo sozinha com elas. Vai ser melhor assim. Você vai conseguir conversar sobre o que quiser sem se preocupar se eu estou entediado ou deslocado. Eu sabia que ele tinha um ponto. Lucas e minhas amigas existiam em universos paralelos. Elas são extrovertidas, adoram sair, estão sempre planejando a próxima viagem, a próxima festa. Lucas é introspectivo, prefere uma noite tranquila em casa a qualquer balada. Mas uma parte de mim, uma parte que vinha crescendo, achava que ele deveria ao menos tentar. Por mim, fui ao jantar sozinha. Júlia perguntou onde ele estava. Menti de novo, disse que tinha trabalho. Marcela trocou um olhar com Fernanda que eu fingi não ver. Você está bem, Amandinha? Júlia perguntou no final da noite quando estávamos esperando o Uber. Claro, por quê? É que a gente nunca vê o Lucas. Ele vem com você tipo, uma vez por ano? E quando vem, fica no canto, não conversa muito. Ele é tímido, defendi automaticamente. Não é timidez, Amanda. É desinteresse. Marcela falou baixo, mas as palavras cortaram. Não estou julgando, mas você percebe que a gente nunca sabe nada sobre ele? Ele nunca compartilha nada, nunca participa das conversas. É como se ele estivesse aqui só por obrigação. Porque ele está. As palavras saíram antes que eu pudesse filtrar. Ele está, tá? Ele faz um esforço quando vem, mas não é o mundo dele. E tudo bem, não precisa ser. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Meu Uber chegou e eu me despedi rapidamente, com aquela sensação horrível de ter estragado a noite. Em casa, Lucas estava lendo. Ele olhou para cima quando entrei, notou minha expressão. Algum problema?
Sentei ao lado dele no sofá, cansada demais para brigar. Minhas amigas acham que você não gosta delas. Eu não desgosto delas, Amanda. Só não tenho muito em comum. Isso é crime? Não é crime, mas... Hesitei. É solitário. Eu me sinto sozinha, Lucas. Sozinha nos eventos da minha família, sozinha quando saio com minhas amigas. É como se você tivesse construído uma vida paralela onde nada do que é importante para mim cabe. Ele fechou o livro, me olhou com aqueles olhos castanhos que um dia me fizeram sentir a pessoa mais especial do mundo. Não é isso, Amanda. Eu te amo. Mas eu não posso forçar amizades onde não me sinto à vontade. Seu irmão me deixa nervoso demais. Ele é explosivo, imprevisível. Eu nunca sei se vou dizer algo que vai desencadear uma crise. E suas amigas? Não é nada contra elas, mas ficar ouvindo sobre festa e fofoca por 3 horas me esgota. Eu só não sou esse tipo de pessoa. E que tipo de pessoa você é? A pergunta saiu com mais amargura do que eu pretendia. Porque às vezes eu sinto que você só quer viver nessa bolha onde existe só eu e você, e nada mais importa. Não é uma bolha, é conforto. É ter um espaço onde eu não preciso fingir, onde eu posso ser eu mesmo. Eu trabalho o dia inteiro lidando com pessoas, Amanda. Clientes difíceis, reuniões intermináveis. Quando chego em casa, eu só quero paz. E quando você me pede para ir numa festa de família ou num jantar com suas amigas, eu sei que vou ter que gastar energia que eu não tenho. Fingindo interesse em conversas que não me interessam, sendo educado com pessoas que sinceramente não fazem parte da minha vida. Mas elas fazem parte da minha vida. Minha voz subiu novamente. Não são estranhos aleatórios, Lucas. É a minha família. São as minhas amigas. Como você pode simplesmente decidir que elas não são importantes o suficiente para fazer um esforço? Eu não disse que não são importantes. Eu disse que não preciso estar presente em tudo. Você pode ter sua vida social sem mim. Eu não estou te impedindo. Mas você não entende. Quando você não vai, quando você inventa desculpas, quando você deixa claro que prefere ficar em casa a passar tempo com as pessoas que eu amo, você está me fazendo escolher. E eu não quero ter que escolher. A discussão continuou até tarde da noite circular, sem saída. No final, fomos dormir de costas um para o outro, um abismo de silêncio entre nós na cama king size que de repente parecia pequena demais. Nos dias seguintes, tentei ver as coisas do ponto de vista dele. Lucas sempre foi assim. Desde que nos conhecemos, ele era mais reservado, preferia encontros pequenos a grandes grupos. Eu achava isso charmoso no começo, um contraponto à minha natureza mais sociável. Mas depois de 5 anos de casamento começou a pesar. Conversei com minha terapeuta sobre isso. Doutora Silvana ouviu tudo pacientemente antes de perguntar: Amanda, o que você acha que realmente está te incomodando? É a ausência dele nesses eventos ou é o que essa ausência significa? A pergunta me pegou desprevenida. O que significa? Quando seu marido se recusa a participar da sua vida social e familiar, como isso te faz sentir? Não sobre ele, sobre você. Pensei por um longo momento. Me faz sentir desvalorizada? Como se as coisas que importam para mim não fossem importantes o suficiente. Como se ele estivesse dizendo que prefere ficar em casa sozinho a fazer um esforço por mim. E você já comunicou isso para ele nesses termos? Percebi que não. Eu havia reclamado, brigado, argumentado. Mas nunca tinha dito exatamente como aquilo me fazia sentir. Naquela noite, tentei de novo. Lucas, preciso que você me escute. Não estou pedindo para você mudar quem você é, mas preciso que você entenda como me sinto quando você se recusa a participar da minha vida. Me faz sentir sozinha. Me faz sentir como se você tivesse desistido de conhecer as pessoas que eu amo, como se não valesse a pena o esforço. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo, um gesto que eu sabia significar que ele estava desconfortável. Amanda, eu entendo que você se sinta assim, mas o que você está me pedindo é que eu finja ser alguém que não sou. Que eu sorria e acene e fim que estou me divertindo quando estou me sentindo miserável por dentro. Isso não é justo comigo. E não é justo comigo ter que viver 2 vidas separadas. Uma com você e outra com todos os outros. Mas muitos casais vivem assim, ele argumentou. Cada um tem seus amigos, suas atividades. Não precisa fazer tudo junto. Não estou falando de fazer tudo junto. Estou falando de você aparecer nas coisas importantes. De fazer um esforço mínimo. E eu faço. Eu vou às coisas realmente importantes. Fui no seu aniversário, no casamento da sua prima. Você foi no meu aniversário e ficou sentado no canto mexendo no celular a noite toda. E no casamento da Beatriz, você disse que estava com dor de cabeça e foi embora antes do jantar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lucas olhou para as próprias mãos, claramente sem saber o que dizer. Sabe qual é o problema? Continuei, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Você não está disposto a ficar desconfortável por mim, nem por algumas horas. E isso me faz questionar. O que mais você não está disposto a fazer? Isso não é justo, Amanda. Não é? Então me explica. Me explica como eu devo me sentir quando minha própria mãe me pergunta se está tudo bem no nosso casamento porque você nunca aparece.
Quando minhas amigas param de te convidar porque sabem que você vai recusar. Quando meu irmão, que já tem problemas o suficiente, acha que você o julga e por isso não vem nas reuniões de família. Seu irmão. Lucas começou, mas eu o interrompi. Eu sei que o Rafael é difícil. Eu sei. Você acha que é fácil para mim? Crescer com um irmão que pode explodir a qualquer momento? Mas ele é meu irmão, Lucas. Ele tenta. Ele toma remédio, faz terapia, se esforça para controlar. E sim, às vezes ele falha. Mas ele é minha família e se você me ama, você deveria ao menos tentar. Eu tentei. A voz dele finalmente subiu. Tentei, Amanda. Mas toda vez que eu vou, é uma tensão horrível. Toda vez que eu abro a boca, sinto que posso dizer a coisa errada e causar uma crise. Toda vez que seu irmão levanta a voz, meu corpo inteiro fica em alerta. Você não pode me pedir para continuar me colocando nessa situação só porque é sua família. As lágrimas finalmente caíram. Então o que a gente faz, Lucas? Porque isso não está funcionando. Eu me sinto cada vez mais sozinha, e você se sente cada vez mais pressionado. Para onde a gente vai a partir daqui? Ele não tinha resposta. E talvez fosse isso o mais assustador de tudo. Nas semanas seguintes, estabelecemos uma espécie de trégua tensa. Eu parei de pedir para ele ir aos eventos. Ele parou de fazer comentários sobre minhas amigas. Mas a distância entre nós só crescia. Minha mãe ligou na quinta-feira passada, convidando para um churrasco no domingo. Automaticamente, olhei para Lucas, que estava ao meu lado no sofá. Pode dizer que vou sozinha, ele disse, sem tirar os olhos do notebook. Algo dentro de mim quebrou um pouco mais. Tudo bem. Mas não estava tudo bem. E quanto mais eu pensava, mais percebia que talvez nunca ficasse bem. Porque no fundo isso não era sobre festas ou jantares. Era sobre prioridades. Era sobre o que cada um de nós estava disposto a sacrificar pelo outro. E a resposta assustadora que eu estava começando a enfrentar era, talvez não o suficiente. Fui ao churrasco sozinha, como sempre. Cheguei na casa dos meus pais com um sorriso forçado e uma vasilha de farofa que tinha feito de manhã, enquanto Lucas ainda dormia. Ele nem perguntou para onde eu estava indo quando acordou. Apenas acenou da cama e voltou a mexer no celular. Cadê o Lucas? Foi a primeira coisa que meu pai perguntou quando entrei pela porta. Trabalho, mente automaticamente. A mentira já saía tão natural que nem precisava pensar mais. Meu pai apenas assentiu, mas vi a decepção nos olhos dele. Minha mãe nem disfarçou, fez aquela cara que sempre fazia de desaprovação silenciosa, e foi para a cozinha sem dizer nada. Rafael estava no quintal, ajudando meu pai com a churrasqueira. Quando me viu, veio até mim e me abraçou forte. Oi, maninha. Oi, Rafa. Como você está? Melhor. Comecei um medicamento novo, está ajudando. Ele baixou a voz. O Lucas não veio de novo? Suspirei. Não. Ele me odeia, né? Não havia raiva na voz dele, só uma resignação triste. Não, Rafa. Ele não te odeia. Ele tem dificuldade com aglomerações com situações sociais. Mas ele sai com os amigos dele, não sai? Vi no Instagram dele uns dias atrás. Ele estava num bar com os caras. A observação me pegou de surpresa. Rafael estava certo. Lucas tinha saído com os colegas do trabalho na semana passada. Ficou até tarde, chegou em casa depois da meia-noite, falando sobre como tinha sido divertido. Mas quando era para ir a um churrasco na casa dos meus pais num domingo de tarde, ele tinha trabalho. São os amigos dele, Rafa. É diferente. É diferente porque somos nós, ele disse simplesmente, e foi embora antes que eu pudesse responder. Passei o resto do churrasco com aquilo martelando na minha cabeça. Rafael tinha razão. Lucas saía com os amigos dele. Participava dos happy hours do escritório. Foi ao aniversário do melhor amigo dele mês passado. Mas quando se tratava da minha família, das minhas amigas, sempre tinha uma desculpa. Quando voltei para casa naquela noite, Lucas estava na sala jogando videogame. Ele pausou quando me viu entrar. Como foi? Lucas, posso te fazer uma pergunta? Claro. Ele desligou o videogame completamente, percebendo pelo meu tom que era sério. Por que você sai com seus amigos mas nunca quer sair com os meus? Ele franziu a testa. O que você quer dizer? Semana passada você saiu com o pessoal do trabalho. Mês passado foi no aniversário do Tiago. Mas quando é para ir num churrasco na casa dos meus pais, você tem trabalho. Quando é para jantar com minhas amigas, você está cansado. Por quê? Porque são situações completamente diferentes, Amanda. Explica pra mim então. Porque do meu ponto de vista parece que você escolhe onde quer estar, e nunca escolhe estar comigo. Isso não é verdade. Ele se levantou visivelmente incomodado. Eu passo todos os dias com você, todos os fins de semana em casa juntos. Como você pode dizer que não escolho estar com você? Mas só aqui, Lucas. Só nessa bolha que você criou onde não precisa lidar com mais ninguém. No momento que eu te peço para sair dessa bolha, para participar da minha vida lá fora, você se recusa. Porque é exaustivo. Ele passou a mão pelo rosto, claramente frustrado. Você não entende o quanto é difícil para mim. Com meus amigos, eu posso ser eu mesmo. A gente fala de coisas que me interessam, joga, relaxa.
Mas com sua família eu tenho que ficar constantemente vigiando o que falo, como me comporto, tentando não fazer nada que deixe seu irmão nervoso. E suas amigas? Amanda, elas passam 3 horas falando de gente que eu nem conheço, de festas que eu não fui, de assuntos que não me interessam minimamente. É cansativo fingir que eu estou me divertindo quando na verdade eu só quero ir embora. Então não finja, eu disse calmamente. Mas apareça. Faça o esforço. Porque sabe o que é mais cansativo? Ter que inventar desculpas por você toda vez. Ter que aguentar os olhares de pena da minha família. Ouvir meu irmão, que já se sente rejeitado pelo mundo inteiro, dizer que você o odeia. Eu não odeio seu irmão. Mas você o evita. Você evita toda a minha família. Você evita minhas amigas. Você evita qualquer parte da minha vida que não acontece dentro dessas 4 paredes. Lucas ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava mais baixa, quase derrotada. Eu não sei o que você quer de mim, Amanda. Eu trabalho o dia inteiro no escritório onde tenho que socializar, sorrir, ser agradável com todo mundo. Quando chego em casa, eu só quero paz. Só quero estar com você sem ter que performar para mais ninguém. Isso é tão errado? Não é errado querer paz. Mas é errado usar isso como desculpa para nunca aparecer nas coisas que importam para mim. Me sentei no sofá, de repente muito cansada. Minha terapeuta me perguntou uma coisa outro dia. Ela perguntou o que me incomodava mais, sua ausência ou o que ela significa. E qual é a resposta? Os dois, respondi honestamente. Sua ausência me deixa sozinha em momentos que deveriam ser compartilhados. Mas o que ela significa? Isso me assusta mais. Significa que você não está disposto a ficar desconfortável por mim, nem por algumas horas, algumas vezes ao ano. Não é sobre disposição, Amanda. É sobre capacidade. Eu simplesmente não tenho energia para isso. Mas tem energia para sair com seus amigos. Porque não é a mesma coisa. Ele elevou a voz novamente. Com meus amigos, eu recarrego as baterias. Com sua família, eu as dreno. Isso não significa que eu não te amo ou que não me importo. Só significa que eu tenho limites. E eu? Minha voz saiu mais trêmula do que eu queria. Eu não tenho limites? Eu não fico cansada de ter que defender você, de ter que explicar sua ausência, de ter que viver essa vida dupla onde você existe para mim mas não para mais ninguém. Ele voltou a sentar, dessa vez ao meu lado. Ficamos em silêncio por um tempo, cada um perdido nos próprios pensamentos. Eu não sei como resolver isso, ele disse finalmente. Eu realmente não sei. Eu também não, admiti. Na segunda-feira seguinte fui almoçar com Júlia. Ela tinha insistido tanto que acabei aceitando, mesmo sem muita vontade de sair de casa. Escolhemos um restaurante pequeno perto do escritório dela. Você está diferente, ela disse depois que pedimos. Mais quieta. Só cansada. Amanda, a gente é amiga há quanto tempo? 10 anos? Eu te conheço. O que está acontecendo? Pensei em mentir, em dizer que estava tudo bem. Mas de repente eu estava tão cansada de mentir. É o Lucas. Júlia não pareceu surpresa. O que foi? E então eu contei tudo. Sobre as brigas, sobre a solidão, sobre como me sentia dividida entre meu casamento e o resto da minha vida. Júlia ouviu tudo em silêncio, apenas segurando minha mão sobre a mesa quando as lágrimas começaram a cair. Você já pensou em terapia de casal? Ela perguntou quando terminei. Já sugeri. Ele disse que não acha necessário, que o problema não é o casamento, é só uma diferença de personalidade. Mas está afetando o casamento, Amanda. Claramente está. Eu sei. Mas ele não vê assim. Para ele, está tudo bem do jeito que está. Eu que estou sendo exigente demais, pedindo algo que ele não pode dar. E você acredita nisso? Pensei na pergunta. Eu não sei mais no que acreditar. Parte de mim acha que ele tem razão, que eu estou pedindo demais. Afinal, ele não está me traindo, não está sendo cruel, não está me impedindo de fazer nada. Ele só não quer participar. Mas participação também é importante num casamento, Júlia disse gentilmente. Não é só sobre fidelidade ou morarem juntos. É sobre construir uma vida juntos. E como vocês vão fazer isso se ele não quer fazer parte da sua vida além dos dois? Não tive resposta para isso. Quando voltei para casa naquela noite, encontrei Lucas na cozinha preparando o jantar. Ele tinha feito meu prato favorito, risoto de cogumelos. A mesa estava posta, tinha até vela acesa. O que é isso? Perguntei, surpresa. Pensei que a gente poderia ter uma noite tranquila juntos. Sem brigas, sem discussões pesadas. Só nós dois. Era doce. Era atencioso. Era exatamente o tipo de coisa que me fez me apaixonar por ele anos atrás. Mas enquanto me sentava à mesa, não conseguia ignorar o aperto no peito. Porque era sempre assim. Nós dois, sozinhos numa bolha. E por mais confortável que fosse essa bolha, ela estava começando a me sufocar. Lucas, comecei. Mas ele me interrompeu. Eu sei no que você está pensando. Mas por favor, só por hoje vamos apenas aproveitar. Sem brigas. Só você e eu. E eu quis. Quis tanto acreditar que isso era suficiente.
Que esse amor quieto, essa vida pequena e controlada, poderia me fazer feliz. Mas enquanto comíamos em silêncio, acompanhados apenas pelo som dos talheres nos pratos, percebi algo assustador. Eu estava começando a me sentir sozinha mesmo quando ele estava ao meu lado. A situação chegou ao limite 2 semanas depois, no casamento da minha prima Carolina. Era um evento grande, mais de 200 convidados, numa fazenda linda no interior. Eu tinha sido escolhida como madrinha. Não havia como não ir e, francamente, não havia desculpa aceitável para Lucas não ir. Quando mostrei o convite para ele 3 meses antes do casamento, ele fez uma careta. É obrigatório? Ele perguntou. Lucas, eu sou madrinha. Claro que é obrigatório. E você é meu marido, então sim, é obrigatório para você também. Ele suspirou pesadamente. Tudo bem, eu vou. Mas conforme a data se aproximava, ele começou a arranjar problemas. Primeiro foi a roupa. Não queria alugar terno, dizia que era desconfortável. Depois foi o presente, não sabia o que comprar, eu que tinha que decidir. Depois foi a viagem. A fazenda ficava a 2 horas de distância. Ele teria que dirigir, estava cansado. Lucas, você prometeu que ia, eu disse na noite anterior ao casamento, enquanto ele ainda não tinha arrumado a mala. E eu vou. Só não estou animado, só isso. Você acha que eu não percebo? Você está fazendo de tudo para transformar isso num sacrifício imenso. É o casamento da minha prima, não uma tortura medieval. Para você é fácil dizer. Você conhece todo mundo lá. Eu vou ficar que nem um idiota, sem saber com quem falar, tendo que sorrir e acenar para um monte de gente que eu nunca vi na vida. Você vai estar comigo. E vai conhecer toda a minha família de uma vez. Não é isso que você sempre reclama, que não tem oportunidade de conhecer todo mundo? Eu nunca reclamei disso. Você que reclama que eu não conheço sua família. A discussão continuou até tarde. No final, fomos dormir sem resolver nada, mas com o entendimento tácito de que ele iria ao casamento, mesmo que contrariado. No dia seguinte, acordamos cedo para a viagem. Lucas estava emburrado, mal falava. Durante todo o trajeto, ficou no celular, respondendo e-mails de trabalho mesmo sendo sábado. Você não pode desligar esse telefone por um dia? Perguntei quando estávamos quase chegando. Tenho coisas importantes para resolver. Mais importantes do que estar presente no casamento da minha prima? Ele não respondeu. A cerimônia foi linda. Carolina estava radiante, o noivo emocionado. Durante todo o ritual, senti Lucas inquieto ao meu lado, checando o relógio discretamente. Quando finalmente chegou a hora da festa, pensei que ele relaxaria um pouco. Estava errada. Na recepção, ele grudou na cadeira da nossa mesa como se estivesse colado. Eu tentei puxá-lo para conversar com meus tios, com meus primos. Ele cumprimentava educadamente e voltava para a cadeira. Quando a música começou a tocar, eu pedi para ele dançar comigo. Você sabe que eu não danço, ele disse. Lucas, é um casamento. Todo mundo está dançando. Então vá você. Eu fico aqui. Olhei para ele, sentado ali com os braços cruzados, cara fechada, e algo dentro de mim estourou. Sabe o que é? Esqueça. Fica aí então. Fica aí na sua bolha de conforto enquanto eu vivo minha vida. Fui para a pista sozinha. Dancei com minha prima, com minhas amigas, com meus tios. Cada música que tocava, eu olhava para a nossa mesa e via Lucas no mesmo lugar, mexendo no celular. As pessoas começaram a notar. Minha mãe veio até mim em determinado momento. O Lucas não está se sentindo bem? Ele está ótimo, mãe. Só prefere ficar sentado. Ela não disse nada, mas vi a decepção nos olhos dela. Quando finalmente voltei para a mesa, horas depois, exausta de dançar e de fingir que estava tudo bem, Lucas levantou imediatamente. Podemos ir embora agora? Olhei para ele, incrédula. O casamento nem acabou ainda. Mas você já dançou, já conversou com todo mundo. Estou cansado, Amanda. Quero ir para casa. Claro, porque isso é sobre você, né? Sobre o que você quer, sobre o seu conforto. Eu vim, não vim? Fiz o que você pediu. Estou aqui há 4 horas. O que mais você quer? Eu quero um marido que não pareça que está cumprindo pena. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, e algumas pessoas olharam. Abaixei o tom. Eu quero alguém que esteja aqui porque quer estar comigo, não porque é obrigado. Mas eu estou aqui por você. Não, você está aqui apesar de mim. E sabe o que é pior? Você está deixando todo mundo ver isso. Minha família inteira pode ver que você preferiria estar em qualquer lugar menos aqui. Saímos mais cedo. A viagem de volta foi em silêncio absoluto. Eu olhava pela janela, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto, enquanto Lucas dirigia com a mandíbula travada. Quando chegamos em casa, ele foi direto para o quarto. Eu fiquei na sala, ainda de vestido de festa, olhando para as fotos que tinham começado a aparecer nas redes sociais do casamento. Em todas elas que eu aparecia, estava sozinha, ou com outras pessoas. Lucas não estava em nenhuma. Era como se ele nem tivesse ido. E talvez essa fosse a melhor metáfora para o nosso casamento. Ele estava lá, tecnicamente presente, mas ao mesmo tempo completamente ausente. Na segunda-feira seguinte ao casamento, acordei com uma clareza perturbadora. Lucas já tinha saído para o trabalho quando desci para a cozinha. Havia um bilhete na geladeira, sinto muito pelo sábado.
A gente conversa hoje à noite. Peguei o bilhete e amassei na mão. Quantas vezes já tinha lido variações dessa mesma mensagem? Quantas desculpas vazias, quantas promessas de que as coisas melhorariam. Mas nada nunca mudava de fato. Liguei para minha terapeuta e consegui encaixar uma sessão de emergência naquela tarde. Quando me sentei no consultório da doutora Silvana, as palavras saíram como uma enxurrada. Eu não aguento mais. Ele foi ao casamento, mas foi como se não tivesse ido. Ficou sentado a noite inteira, emburrado, olhando o celular. Minha família inteira percebeu. Minha mãe me perguntou se ele estava doente. Minha tia comentou que ele parecia muito sério. E Carolina, minha prima, a noiva, veio me perguntar se estava tudo bem porque o Lucas tinha cara de velório. E o que você respondeu? Menti. Disse que ele estava com dor de cabeça. Menti, doutora Silvana. De novo. Como sempre faço. Porque a verdade é humilhante demais. A verdade é que meu marido não aguenta passar algumas horas com minha família. Que ele prefere ficar em casa sozinho do que estar comigo em eventos importantes. Amanda, você já se perguntou por que continua mentindo? A pergunta me pegou desprevenida. Para protegê-lo, eu acho. Para não expor ele. Ou para proteger você mesma? Para não ter que admitir que algo está fundamentalmente errado no seu casamento? As lágrimas começaram a cair. Eu amo ele, doutora Silvana. Quando estamos só nós dois em casa, tudo é perfeito. Ele é atencioso, carinhoso, engraçado. A gente conversa sobre tudo, assiste série juntos, cozinha juntos. É só quando precisa sair dessa bolha que ele se fecha completamente. E isso é suficiente para você? Uma vida que só existe entre quatro paredes? Eu não sei mais. Limpei as lágrimas com as costas da mão. Antes eu achava que sim. Achava que o amor entre dois era o que importava. Mas agora eu me sinto como se estivesse vivendo duas vidas. A vida privada com Lucas, onde somos felizes. E a vida pública, onde estou sempre sozinha, sempre inventando desculpas, sempre me sentindo abandonada. Você já considerou que talvez ele tenha algum problema mais sério? Ansiedade social, fobia. Já sugeri isso. Ele disse que não tem nada, que é só a personalidade dele. Que ele é introvertido e eu preciso aceitar isso. Mas introversão não é o mesmo que evitação completa de situações sociais, especialmente quando são importantes para o parceiro. Quando cheguei em casa naquela noite, Lucas estava na sala esperando. Ele tinha preparado o jantar de novo, massa ao molho branco, outro dos meus pratos favoritos. A mesa estava posta com capricho. Oi, ele disse, tentando um sorriso. Podemos conversar? Me sentei à mesa, mas não tinha fome. Pode falar. Eu sei que sábado foi difícil. Eu sei que você queria que eu participasse mais. E eu tentei, Amanda. Eu realmente tentei. Mas estava tão desconfortável, tanta gente, tanto barulho. Eu simplesmente travei. Você sempre trava, Lucas. Em todo evento, em toda reunião, em todo encontro. Sempre tem uma desculpa. Não é desculpa. É real. Você não entende como é difícil para mim. E você não entende como é difícil para mim. Minha voz subiu. Ver meu marido miserável em todos os eventos importantes da minha vida. Ter que explicar para todo mundo porque você não está lá ou porque está de cara amarrada quando está. Sentir que tenho que escolher entre você e o resto da minha vida. Ele ficou em silêncio, mexendo na comida sem comer. Lucas, eu fui na terapia hoje, continuei, mais calma. E minha terapeuta me fez uma pergunta que não saiu da minha cabeça. Ela perguntou se isso era suficiente para mim. Uma vida que só existe dentro desta casa. E qual foi sua resposta? Eu disse que não sabia. Mas estou começando a saber. E a resposta é não, Lucas. Não é suficiente. Eu não quero viver nessa bolha. Eu quero um parceiro que esteja comigo na vida real, não só na privacidade da nossa casa. Mas eu estou com você. Não, você não está. Você está aqui fisicamente quando não tem escolha. Mas emocionalmente e mentalmente você já foi embora antes mesmo de chegar. E sabe o que é pior? Você nem tenta mais esconder. Lucas empurrou o prato para o lado, passando as mãos pelo rosto. Quando olhou para mim, vi algo que raramente via nele: vulnerabilidade genuína. Amanda, eu tenho medo. Medo de quê? De não ser suficiente para você. De que um dia você acorde e perceba que merece alguém que não seja tão complicado quanto eu. Alguém que goste de festas, que se dê bem com sua família, que seja tudo que eu não sou. A confissão me desarme por um momento. Lucas. Não, deixe eu terminar. Eu sei que sou difícil. Eu sei que deveria fazer mais esforço. Mas toda vez que eu tento, toda vez que vou a um desses eventos, eu me sinto tão inadequado. Todo mundo conversando, rindo à vontade, e eu ali sem saber o que dizer, sem saber como agir. E quanto mais desconfortável eu fico, mais eu me fecho. É um ciclo vicioso. Então busca ajuda, Lucas. Faz terapia. A gente pode fazer terapia de casal. Mas você precisa tentar mudar, porque do jeito que está não dá mais. E se eu não conseguir mudar? E se isso for só quem eu sou? A pergunta ficou suspensa no ar entre nós, pesada e assustadora. Porque pela primeira vez eu percebi que talvez fosse exatamente isso. Talvez Lucas não fosse capaz de mudar. E então eu teria que decidir se conseguia viver com isso ou não.
Eu não sei a resposta para isso, admiti finalmente. Mas sei que precisamos tentar, porque a alternativa é a gente continuar assim, cada vez mais distantes, cada vez mais infelizes. Lucas concordou em fazer terapia. Levou 2 semanas para ele encontrar um terapeuta e marcar a primeira sessão. Durante esse tempo estabelecemos uma espécie de paz frágil. Não brigávamos, mas também não falávamos sobre o problema. Era como se tivéssemos colocado nosso casamento em pausa, esperando para ver o que a terapia revelaria. Mas a vida não parou por causa disso. 2 semanas depois daquela conversa, Marcela, uma das minhas melhores amigas, anunciou que estava grávida. Ela marcou um almoço para contar a novidade pessoalmente para mim, Júlia e Fernanda. Quando cheguei em casa e contei para Lucas, ele sorriu. Que legal! Manda parabéns para ela. Ela vai fazer um chá de bebê em 2 meses. No sábado, dia 15. O sorriso dele desapareceu. Amanda. Nem começa, Lucas. É uma das minhas melhores amigas. Eu vou, e eu gostaria que você fosse comigo. Um chá de bebê? Sério? Vai ser só mulher falando de bebê por 4 horas. E daí? Você não pode fazer esse esforço por mim? Por ela? Eu nem conheço ela direito. A gente se viu tipo 3 vezes. Exatamente. Você não conhece porque nunca vem quando eu saio com minhas amigas. Mas ela é importante para mim, Lucas. Ela esteve comigo em todos os momentos importantes da minha vida. Eu quero que você esteja lá comigo nesse dia. Ele suspirou pesadamente. Deixa eu pensar. Não tenho que pensar. Ou você vai comigo ou vai deixar muito claro onde suas prioridades estão. Naquela noite, Lucas foi para o quarto mais cedo, dizendo que estava cansado. Fiquei na sala, rolando o feed do Instagram, vendo as fotos do churrasco dos meus pais que tinha acontecido naquele fim de semana. Um churrasco que eu não tinha ido porque não aguentava mais ir sozinha. Rafael tinha postado uma foto da família toda reunida. Meus pais, meus tios, meus primos, todo mundo sorrindo. A legenda dizia: domingos em família são os melhores. Saudades de quem não pôde vir. Eu sabia que ele estava falando de mim. Senti um aperto no peito. Estava perdendo momentos com minha família por causa de um marido que nem estava ao meu lado quando eu ia. Qual era o sentido? Comentei na foto. Saudades de vocês também. Prometo estar no próximo. A resposta de Rafael veio rápido. Traz o Lucas também. A gente sente falta dele. A mentira generosa me fez chorar. Rafael estava tentando. Apesar de tudo, ele estava estendendo a mão. E Lucas nem percebia. No domingo seguinte, decidi ir sozinha ao almoço na casa dos meus pais. Não avisei Lucas, simplesmente arrumei minhas coisas e fui. Quando ele acordou e me viu saindo, pareceu surpreso. Você vai sair? Vou almoçar com minha família. Ah, uma pausa. Você não me convidou. Achei que você não gostaria de ir. Afinal, meu irmão vai estar lá, meus pais, meus tios. Todo mundo que você evita. Amanda, isso não é justo. O que não é justo, Lucas, é eu ter que viver essa vida dupla. Então hoje eu vou lá, vou aproveitar minha família, e você fica aqui na sua zona de conforto. Saí antes que ele pudesse responder. Durante todo o trajeto, minhas mãos tremiam no volante. Parte de mim se sentia culpada por ter sido tão dura, mas uma parte maior estava cansada de sempre ceder, sempre entender, sempre acomodar. Quando cheguei na casa dos meus pais, Rafael estava na varanda. Ele me abraçou forte. Veio sozinha de novo? Vim. Ele não disse mais nada, apenas me abraçou mais apertado. E naquele momento percebi o quanto tinha sentido falta disso. Da minha família, desses abraços, dessa sensação de pertencer a algo maior do que apenas eu e Lucas. O almoço foi bom. Conversamos, rimos, colocamos o papo em dia. Meu pai contou histórias antigas, minha mãe reclamou da vizinha, Rafael mostrou fotos do novo apartamento que estava reformando. Era simples, comum, e exatamente o que eu precisava. Você parece mais leve, minha mãe comentou enquanto lavávamos a louça juntas. É? Sim. Fazia tempo que eu não via você sorrir assim. Eu estava com saudades de vocês. Ela me olhou com aquele jeito de mãe que sabe que há mais por trás das palavras. Amanda, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você está feliz? A pergunta simples me atingiu como um soco. Abri a boca para responder automaticamente que sim, mas as palavras não saíram, porque eu não tinha certeza da resposta. Eu não sei, mãe, admiti finalmente, sentindo as lágrimas ameaçarem. Eu amo Lucas, mas às vezes eu me sinto tão sozinha. Ela largou o pano de prato e me abraçou. Meu amor, casamento não é para você se sentir sozinha. Especialmente não quando o outro está bem do seu lado. Mas ele é bom comigo, mãe. Ele me trata bem e me ama. E ainda assim você se sente sozinha. Isso te diz alguma coisa? Fiquei lá nos braços da minha mãe, chorando silenciosamente. Todas as emoções que tinha guardado nas últimas semanas. Todos os questionamentos, todas as dúvidas, tudo veio à tona. Eu não sei o que fazer, sussurrei. Você sabe sim, querida. Você só está com medo de admitir. Quando voltei para casa naquela tarde, Lucas estava na sala, visivelmente ansioso. Ele se levantou assim que me viu entrar. Como foi? Foi bom. Ótimo, na verdade. Ótimo. É, eu me diverti. Ri bastante.
Meu pai contou aquela história de quando ele e o tio João foram pescar e o barco virou. Rafael mostrou as fotos do apartamento novo dele. Minha mãe fez aquele bolo de chocolate que eu amo. Lucas estava quieto, apenas me observando. Sabe o que eu percebi? Continuei. Percebi que eu tinha esquecido como era bom estar com minha família sem ficar preocupada se você estava confortável, se estava querendo ir embora, se estava de cara fechada no canto. Eu simplesmente estava lá, presente. E foi libertador. Amanda. Não, Lucas. Deixa eu terminar. Minha mãe me perguntou se eu estava feliz. E sabe o que foi mais assustador? Eu não soube responder. Porque sim, eu sou feliz aqui nessa casa com você. Mas lá fora? Nos eventos com minha família, com minhas amigas? Eu sou miserável. E eu não posso mais continuar vivendo assim, dividida entre esses dois mundos que nunca se encontram. Eu marquei a terapia, ele disse rapidamente. Primeira sessão é na quinta-feira. Eu vou tentar, Amanda. Eu prometo que vou tentar. Olhei para ele, para aquele homem que eu amava, e senti meu coração partir. Porque parte de mim queria acreditar. Queria tanto acreditar que a terapia resolveria tudo, que ele mudaria, que encontraríamos um meio termo. Mas outra parte, a parte que estava cansada e ferida e sozinha, tinha medo de que não fosse suficiente. Medo de que, no final das contas, mudança real exigisse mais do que simples terapia. Exigisse vontade genuína. E essa vontade tinha que vir dele, não de mim implorando. Eu espero que sim, Lucas, respondi finalmente. Porque eu não sei quanto tempo mais eu aguento. A primeira sessão de terapia de Lucas aconteceu numa quinta-feira chuvosa. Ele voltou para casa mais cedo que o normal, e eu estava na cozinha preparando o jantar quando o ouvi entrar. Esperei que ele viesse falar comigo, mas ouvi seus passos subindo direto para o quarto. Desliguei o fogo e fui atrás dele. Ele estava sentado na beirada da cama, olhando para o nada. Como foi? Perguntei da porta. Ele demorou para responder. Intensa. Quer conversar sobre isso? O terapeuta disse que eu tenho traços de ansiedade social severa. Disse que provavelmente sempre tive, mas que desenvolvi mecanismos de defesa que funcionam no trabalho, mas não na vida pessoal. Ele finalmente me olhou. Ele perguntou sobre minha infância. Sobre como eu me relacionava com as pessoas quando era criança. Me sentei ao lado dele na cama. E o que você respondeu? Que eu sempre fui o garoto estranho. O que ficava sozinho no recreio. O que os outros zoavam por ser quieto demais. Minha mãe sempre dizia que eu era só tímido, que ia passar. Mas não passou, Amanda. Só piorou. Eu só aprendi a fingir melhor no trabalho porque lá existe um script. Eu sei o que se espera de mim, mas em situações sociais reais, eu congelo. Era a primeira vez que Lucas abria assim sobre sua infância. Senti uma onda de compaixão por ele. O terapeuta disse que é tratável, ele continuou. Mas vai levar tempo. E vai exigir que eu me exponha exatamente às situações que mais me assustam. E você está disposto a fazer isso? Ele me olhou nos olhos. Eu não quero te perder, Amanda. Então sim, vou tentar. Nas semanas seguintes, algo mudou. Lucas realmente estava tentando. Ele começou a tomar medicação para ansiedade, marcou sessões semanais de terapia, e até sugeriu que fossemos jantar com Júlia e o marido dela. O jantar foi ok. Lucas ficou quieto a maior parte do tempo, mas fez perguntas, riu de algumas piadas, não ficou mexendo no celular. Quando saímos, Júlia me abraçou e sussurrou. Ele está tentando. Dá para ver. Mas foi no fim de semana seguinte que as coisas realmente foram testadas. Meu pai ligou avisando que ia fazer um churrasco de aniversário surpresa para minha mãe. Todo mundo ia estar lá, incluindo Rafael. Quando contei para Lucas, vi o velho medo nos olhos dele. Mas dessa vez ele respirou fundo e disse, vamos. Sério? Vou ficar apavorado. Provavelmente vou querer ir embora 5 minutos depois de chegar. Mas vou tentar ficar, pelo menos algumas horas. O churrasco estava marcado para o sábado. Passamos a semana toda com aquilo pairando sobre nós. Lucas estava visivelmente ansioso, dormindo mal, mais irritadiço. 2 vezes ele quase desistiu, mas eu não pressionei. Deixei que a decisão fosse dele. No sábado de manhã, ele acordou cedo. Tomou banho, se arrumou, e ficou sentado na sala esperando, pálido como papel. Estou com medo de fazer algo errado, ele admitiu no carro. E se seu irmão ficar nervoso comigo? E se eu disser algo que gatilhe ele? Rafa está bem. Ele sabe que você está tentando. Eu contei para ele. Você contou? Contei. Sobre sua terapia, sobre sua ansiedade. Ele entendeu. Disse que respeita você por estar tentando. Vi os olhos de Lucas ficarem marejados. Ele não disse nada, apenas assentiu e olhou pela janela. Quando chegamos na casa dos meus pais, havia uns 20 carros estacionados na rua. Lucas hesitou na porta. Podemos ir embora a qualquer momento que você precisar, eu disse, segurando sua mão. Só me avisa. Entramos juntos. Minha mãe quase caiu da cadeira quando nos viu. Ela veio correndo e abraçou Lucas antes de me abraçar. Que surpresa boa! Lucas, que bom te ver! Meu pai cumprimentou Lucas com um aperto de mão firme e um sorriso genuíno. E aí, rapaz? Quanto tempo? Mas foi Rafael quem realmente me surpreendeu.
Ele veio até nós, olhou para Lucas e estendeu a mão. Lucas, obrigado por vir. Lucas apertou a mão dele, visivelmente nervoso. Obrigado por me receber. Olha, eu sei que eu não sou fácil, Rafael disse, e havia uma honestidade crua em sua voz. Eu sei que minha condição assusta as pessoas. Mas Amanda me contou que você está fazendo terapia, tentando melhorar. Isso é corajoso. Eu respeito isso. Vi Lucas engolir em seco, emocionado. Eu sinto muito por ter evitado você. Não era nada pessoal. Eu sei. Ansiedade é foda. Acredite, eu sei. Rafael deu um meio sorriso. Mas que tal tentarmos de novo? Sem pressão. Se você precisar de um tempo sozinho, tem o escritório do meu pai lá em cima. Porta aberta. E assim começou uma das tardes mais surpreendentes da minha vida. Lucas não foi a alma da festa, ele nunca seria. Mas ele ficou. Conversou com meu pai sobre futebol, ajudou meu tio na churrasqueira, até riu de algumas piadas. Quando ficava muito ansioso, ele se desculpava e ia para o escritório por alguns minutos, respirava e voltava. Rafael percebeu o padrão e, em vez de ficar ofendido, começou a fazer o mesmo. Vou lá em cima dar um tempo também. Tá muito barulho aqui. Eles acabaram sentando juntos no escritório em um desses momentos. Eu subi para ver se estava tudo bem e os encontrei conversando. E o pior é quando você sente que está desapontando todo mundo, Lucas estava dizendo. Tipo, eu sei que deveria estar lá embaixo, sendo social, mas meu corpo simplesmente não coopera. Eu te entendo, cara. Com o borderline é parecido. Eu sei que não deveria reagir de certas formas, mas quando vem. É como uma onda que te arrasta. Exatamente. Saí discretamente com lágrimas nos olhos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de esperança. Pela primeira vez em meses, senti que talvez houvesse uma possibilidade real de mudança. Ficamos no churrasco por 5 horas. Lucas teve que fazer 3 pausas, mas voltou todas as vezes. Quando finalmente fomos embora, ele estava exausto, mas havia um sorriso genuíno em seu rosto. Obrigado por ter paciência comigo, ele disse no carro. Eu sei que não foi perfeito, mas... Foi perfeito, o interrompi. Você ficou. Você tentou. Você conversou com o Rafa. Foi mais do que perfeito. Naquela noite fizemos amor pela primeira vez em semanas. E foi diferente. Havia uma conexão que tinha se perdido, mas que estava lentamente voltando. Os meses seguintes não foram fáceis. Lucas continuou na terapia, mas o progresso era lento. Ele foi ao chá de bebê da Marcela e ficou 1 hora antes de precisar ir embora. Mas ele foi, e isso significava tudo. Ele começou a aparecer em alguns jantares com minhas amigas, mesmo que só ficasse até a sobremesa. Mas então veio o teste real. Rafael estava completando 5 anos de tratamento estável e meus pais organizaram uma festa grande para comemorar. Era importante, uma celebração da recuperação dele, da família que o apoiou, de tudo que ele tinha superado. Quando contei para Lucas, vi o velho medo voltar. Mas dessa vez ele apenas assentiu. Eu vou. Vai ser difícil, mas eu vou. A festa foi num sábado à noite, num salão alugado. Havia mais de 50 pessoas. Lucas ficou pálido quando chegamos, mas ele entrou. Cumprimentou as pessoas, conversou um pouco, e quando ficou muito ansioso, me avisou. Preciso de um tempo. Vai lá fora. Eu te encontro em 10 minutos. Ele saiu para a área externa do salão. Fiquei dentro, conversando com minhas tias quando ouvi uma comoção. Meu sangue gelou. Corri para fora e encontrei uma cena que nunca vou esquecer. Rafael estava tendo uma crise. Não sei o que a desencadeou, mas ele estava gritando, gesticulando violentamente, claramente desestabilizado. Meu pai tentava acalmá-lo, minha mãe estava chorando. E no meio disso tudo estava Lucas. Ele não tinha fugido, não tinha se escondido. Estava lá falando calmamente com Rafael. Rafa, olha para mim. Respira comigo. Inspira. Expira. Você não entende. Ninguém entende. Rafael gritava, mas Lucas não se intimidou. Eu entendo. Eu sei como é quando parece que você está perdendo o controle. Quando tudo é demais. Mas você consegue. Você já passou por isso antes. Respira comigo. Havia algo na voz de Lucas, uma calma que eu nunca tinha visto. Ele estava apavorado. Eu podia ver pelo jeito que suas mãos tremiam, mas ele estava lá. Aos poucos, Rafael começou a se acalmar. Respirou junto com Lucas. A crise passou. Quando tudo se acalmou, Rafael desabou no chão, exausto e envergonhado. Lucas sentou ao lado dele e não disse nada, apenas ficou ali. Desculpa, Rafael sussurrou. Estraguei tudo. Você não estragou nada, Lucas respondeu. Você teve uma crise. Acontece. O importante é que você voltou. Você sempre volta. Rafael olhou para Lucas, surpreso. Você ficou. Eu fiquei. Por quê? Você poderia ter saído. Você odeia essas situações. Lucas deu uma risada cansada. Eu não odeio você, Rafa. Nunca odiei. Eu tinha medo. Medo de não saber como ajudar, medo de fazer pior. Mas minha terapeuta disse algo que ficou comigo. Coragem não é não ter medo. É fazer a coisa certa apesar do medo. Vi meu irmão começar a chorar e Lucas o abraçou.
Os dois ficaram ali, dois homens lutando com suas próprias batalhas internas, se apoiando. Aquela noite mudou algo fundamental. Não só entre Lucas e Rafael, mas em mim também. Percebi que Lucas realmente estava tentando. Não de forma perfeita, não sem lutas, mas genuinamente. Nas semanas seguintes, Lucas e Rafael começaram a conversar regularmente. Eles descobriram que tinham mais em comum do que imaginavam, ambos lutavam com suas mentes. Ambos tinham que fazer um esforço consciente todos os dias para funcionar em situações que para outros eram naturais. Rafael até começou a avisar Lucas quando ia ter algum evento familiar. Vai ser pequeno, só 10 pessoas. E se você precisar sair, a gente entende. Um dia, 3 meses depois daquela festa, recebi uma mensagem de Rafael. Posso levar o Lucas para tomar uma cerveja? Só nós dois? Fiquei chocada. Lucas, quando perguntei, pareceu igualmente surpreso, mas disse que sim. Eles voltaram tarde naquela noite, rindo de algo que Rafael tinha contado. Quando Lucas entrou em casa, ele estava feliz de um jeito que eu não via há muito tempo. Como foi? Foi bom. Estranho, mas bom. A gente conversou sobre terapia, sobre medicação, sobre como é difícil funcionar num mundo que não foi feito para pessoas como a gente. Ele me abraçou. Eu nunca pensei que iria dizer isso, mas eu acho que seu irmão é meu amigo agora. Chorei naquela noite, mas foram lágrimas de alívio. Depois de todos aqueles meses de luta, de brigas, de ultimatos e terapia, finalmente havia luz. Mas a vida não é um conto de fadas, e eu aprendi que mudança real não apaga o passado. 2 semanas depois, estava almoçando com minhas amigas quando Fernanda soltou uma bomba. Meninas, preciso contar uma coisa. Mas vocês não podem contar para ninguém. Todas paramos de comer. O que foi? Júlia perguntou. Vocês lembram daquele dia que a gente foi jantar, há uns 6 meses? Aquele que Lucas não foi porque disse que tinha trabalho? Senti meu estômago apertar. Lembro. Então, eu vi ele. Naquela mesma noite. Ele estava num bar perto do meu apartamento com os amigos. Rindo, bebendo, se divertindo. Não parecia nada com alguém que tinha trabalho. O silêncio na mesa foi ensurdecedor. Júlia e Marcela me olharam com pena. Amanda, a gente não queria te contar, Júlia disse gentilmente. Mas aconteceu algumas vezes. A gente via ele saindo, se divertindo, enquanto você estava conosco inventando desculpas por ele. Senti uma onda de raiva e humilhação me atingir. Quantas vezes? Pelo menos 3 que eu vi, Fernanda disse baixinho. Sinto muito. Voltei para casa naquela tarde tremendo. Lucas estava na sala, trabalhando no notebook. Quando me viu, sorriu. Oi, amor. Como foi o almoço? Interessante, respondi, largando a bolsa com mais força do que o necessário. Descobri que você é um mentiroso. O sorriso desapareceu. O quê? Fernanda te viu. Naquele dia que você disse que tinha trabalho e não podia ir no jantar conosco. Ela te viu num bar, bebendo e rindo com seus amigos. E não foi só uma vez, Lucas. Foram várias. Vi o sangue sumir do rosto dele. Amanda. Não tenta se explicar. Você deixou eu passar meses me sentindo culpada. Meses achando que eu estava sendo exigente demais, pedindo demais. Enquanto isso, você estava mentindo na minha cara. Saindo com seus amigos, se divertindo, enquanto eu ia sozinha nos meus compromissos inventando desculpas patéticas por você. Eu posso explicar. Explica então. Explica como você tinha energia para sair com seus amigos, mas não para passar algumas horas com as minhas amigas. Explica como você conseguia sorrir e beber com seu pessoal, mas ficava emburrado e miserável com a minha família. Lucas se levantou, visivelmente desesperado. Porque com meus amigos eu não tenho que performar, não tenho que provar nada, não tenho que me preocupar se estou sendo interessante o suficiente, se estou causando boa impressão. Com eles eu posso ser eu mesmo. E comigo você não pode? Com minhas amigas, com minha família, você não pode ser você mesmo? Não da mesma forma. Com suas amigas, eu sinto que estou sendo julgado o tempo todo. Se falo pouco, sou antissocial. Se falo muito, estou interferindo. Com sua família é pior ainda, especialmente com seu irmão. Eu nunca sei se vou dizer algo errado, se vou causar uma crise. Então você mentiu. Você me deixou passar vergonha, inventar desculpas, enquanto se divertia escondido. Você sabe como isso me faz sentir, Lucas? Me faz sentir idiota. Me faz sentir traída. Eu não estava te traindo. Mas estava. Estava me traindo com suas mentiras, com suas desculpas, com sua hipocrisia. Você me fez acreditar que o problema era você, que você realmente não conseguia lidar com situações sociais. Mas a verdade é que você só não conseguia lidar com a minha vida, com as pessoas que são importantes para mim. As lágrimas começaram a cair, mas dessa vez não eram de tristeza, eram de raiva. Raiva por todo o tempo perdido, toda a culpa desnecessária, toda a energia gasta defendendo alguém que não merecia ser defendido. Eu quero que você saia, eu disse, minha voz assustadoramente calma. Amanda, por favor, saia. Vai para um hotel, vai para a casa de um amigo, vai para onde você quiser. Mas eu não quero você aqui esta noite. Preciso pensar. Lucas tentou argumentar, mas algo no meu olhar deve ter deixado claro que eu estava séria.
Ele arrumou uma mala e saiu, destruído. Assim que eu vi a porta fechar, desabei. Liguei para a Júlia, que veio imediatamente. Ela me encontrou no chão da sala, chorando. Eu fui tão idiota, soluçava. Todo esse tempo eu achando que era culpa minha, que eu estava pedindo demais. E ele estava só sendo egoísta. Você não foi idiota, Júlia me abraçava. Você estava tentando salvar seu casamento. Não há nada de errado nisso. Mas eu ignorei todos os sinais. Todos. Porque eu queria tanto acreditar que ele estava tentando, que ele me amava o suficiente para mudar. E ele estava tentando. Nas últimas semanas você mesma disse que viu mudança. Mas foi real? Ou ele só ficou com medo de me perder? Porque a verdade, Júlia, a verdade dói. A verdade é que ele sempre teve capacidade de participar. Ele só escolhia não participar da minha vida. Júlia não tinha resposta para isso. Lucas tentou me ligar várias vezes naquela noite. Desliguei todas. Finalmente ele mandou uma mensagem longa. Amanda, eu sei que estraguei tudo. Eu sei que deveria ter sido honesto desde o começo. Mas preciso que você entenda. Quando eu saio com meus amigos, é fácil porque não tem expectativa. Se eu ficar quieto, ninguém liga. Se eu for embora cedo, ninguém fica ofendido. Mas com suas amigas, com sua família, eu sempre senti essa pressão enorme de ser o marido perfeito, de estar à altura, de não te decepcionar. E quanto mais eu sentia essa pressão, mais eu travava. As mentiras começaram porque eu não queria te decepcionar de novo. Eu sei que não faz sentido. Eu sei que só piorei tudo. Mas por favor, me dá uma chance de consertar isso. Eu te amo. E eu estava realmente tentando mudar. Isso não foi mentira. Ler aquela mensagem me fez chorar mais ainda. Porque parte de mim entendia. Parte de mim via a lógica torta por trás de tudo. Mas a parte maior, a parte ferida e cansada, não se importava mais com desculpas. Nos dias seguintes, Lucas ficou em um hotel. A gente trocava mensagens curtas sobre coisas práticas, contas a pagar, compromissos agendados. Mas não falávamos sobre nós. Voltei para a terapia e desabei com a doutora Silvana. Eu não sei se posso perdoar isso, admiti. Não são só as mentiras. É o que elas representam. Ele me deixou me sentir culpada, me sentir exigente, quando o tempo todo ele era capaz de ser social. Ele só não queria ser comigo. E isso é imperdoável para você? Pensei muito antes de responder. Não sei se é imperdoável, mas não sei se consigo esquecer. Toda vez que ele fosse sair com os amigos, eu ia lembrar. Toda vez que ele recusasse ir a um evento meu, eu ia me perguntar se é real ou se é só mais uma desculpa. Não sei se consigo viver assim. E o que você acha que precisa acontecer para decidir? Acho que preciso confrontá-lo. De verdade. Sem deixar ele se esconder atrás de desculpas ou explicações. Preciso que ele admita a verdade completa. Marquei um encontro com Lucas num café neutro, onde a gente costumava ir nos primeiros anos de namoro. Quando ele chegou, estava com cara de quem não dormia há dias. Oi, ele disse baixinho, sentando na minha frente. Oi. Ficamos em silêncio por um momento até que eu respirei fundo e falei. Eu preciso que você seja completamente honesto comigo. Sem meias palavras, sem desculpas. Só a verdade. Ele assentiu, engolindo em seco. Você realmente tem ansiedade social ou isso foi só uma desculpa conveniente? Ele demorou para responder. Eu tenho. Meu terapeuta confirmou. Mas eu exagerei. Usei como desculpa para não fazer coisas que eu simplesmente não queria fazer. Por quê? Porque era mais fácil culpar minha ansiedade do que admitir a verdade. Que verdade? Ele me olhou nos olhos e pela primeira vez vi honestidade completa ali. Que eu sou egoísta. Que eu sempre priorizei meu conforto sobre seus sentimentos. Que eu criei uma narrativa onde eu era a vítima, o cara com ansiedade que não conseguia se encaixar, quando na verdade eu só não queria fazer o esforço. A admissão me atingiu como um tapa. Parte de mim queria que ele negasse, que desse outra desculpa. Porque a verdade era mais dolorosa. Você me fez sentir culpada, eu disse, minha voz tremendo. Durante meses eu me culpei por pedir demais, por não entender sua condição. Enquanto isso, você estava usando essa condição como escudo para seu egoísmo. Eu sei. E eu sinto muito. Mais do que você pode imaginar. Mas sentir muito não muda o que você fez. Não apaga os meses de mentiras, a humilhação, a solidão. Eu sei. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Eu sei que estraguei tudo. Eu sei que provavelmente não mereço perdão. Mas Amanda, as últimas semanas foram reais. Meu esforço foi real, minha amizade com o Rafa é real. Eu estava realmente mudando. Por mim ou por medo de me perder? A pergunta ficou suspensa entre nós. Lucas abaixou a cabeça. Começou por medo de perder você, ele admitiu. Mas se tornou sobre mim. Sobre perceber o quanto minha ansiedade e meu egoísmo estavam me isolando não só de você, mas de tudo. Sobre perceber que eu estava construindo uma prisão para mim mesmo, chamando de zona de conforto. E agora? O que você quer, Lucas? Quero você. Quero o nosso casamento. Quero a chance de ser o marido que você merece. Mas entendo se for tarde demais. Olhei para ele, para o homem com quem tinha me casado há 5 anos. Vi nele dor genuína, arrependimento real.
Mas também vi anos de egoísmo, de escolhas que colocaram seu conforto acima da nossa relação. Eu preciso de tempo, eu disse finalmente. Não sei se consigo te perdoar. Não sei se consigo confiar em você de novo. Mas sei que não posso tomar essa decisão agora, ainda tão machucada. Quanto tempo você precisa? Não sei. Algumas semanas, talvez meses. Mas durante esse tempo você fica no hotel. A gente não se vê, a não ser para resolver coisas práticas. Eu preciso pensar sem você por perto, sem suas desculpas ou promessas me influenciando. Vi o medo nos olhos dele, mas ele concordou. Tudo bem. Quanto tempo você precisar? Saímos do café em direções opostas, e pela primeira vez em meses senti que podia respirar. As semanas seguintes foram estranhas. A casa parecia grande demais, silenciosa demais. Mas também havia uma paz nisso. Não tinha que me preocupar em agradar ninguém, em considerar o conforto de mais ninguém além do meu. Fui a todos os eventos que quis. Saí com minhas amigas 3 vezes em 2 semanas. Passei todos os domingos na casa dos meus pais. E em cada um desses momentos senti algo que não sentia há anos, liberdade total. Mas também sentia falta dele. Das noites assistindo séries juntos, das conversas sobre nada e tudo, dos abraços antes de dormir. O amor não tinha desaparecido, mas havia sido fundamentalmente abalado. Um mês depois de nossa conversa no café, Rafael me ligou. Oi, maninha. Podemos conversar? Claro. O que foi? É sobre o Lucas. Meu estômago apertou. O que tem ele? Ele me ligou ontem. Estava mal. Muito mal. Disse que provavelmente vai perder você e que entende, mas que está destruído. Rafa, espera, deixa eu terminar. Eu sei que ele te machucou. Eu sei que ele foi egoísta e mentiroso. Mas Amanda, eu também vi ele mudando. Vi ele enfrentando seus medos, fazendo terapia de verdade, tentando ser melhor. E sei que nada disso apaga o que ele fez, mas ele está tentando. De verdade. E isso é suficiente? Não sei. Só você pode responder isso. Mas eu sei uma coisa, pessoas que realmente tentam mudar são raras. A maioria só finge até a poeira baixar. Lucas não está fingindo. A conversa com Rafael ficou na minha cabeça. 2 dias depois, recebi uma mensagem de Júlia. Amiga, preciso te contar algo. Lucas apareceu no café hoje. Não veio falar comigo, só pediu um café e ficou lá, lendo. Quando estava saindo, ele veio até mim e disse: sei que você não tem motivo para acreditar em mim, mas quero que saiba que Amanda é a melhor coisa que me aconteceu e eu fui um idiota de não valorizar isso desde o começo. Se ela decidir me dar outra chance, vou passar o resto da vida provando que mudei. Se não, vou respeitar. Mas ela precisa saber que isso não foi uma atuação. Achei que você deveria saber. Naquela noite, sentei no sofá da sala com uma xícara de chá, olhando as fotos antigas nossas no celular. Em cada uma eu via o Lucas que me fez me apaixonar. Engraçado, inteligente e carinhoso. Mas também via o que faltava. Ele nunca estava nas fotos de família, nunca estava nos eventos com amigas. Sempre éramos só nós dois. E então me perguntei, se ele realmente mudou, se ele realmente está disposto a fazer parte da minha vida toda, não apenas da parte privada, isso seria suficiente? Eu conseguiria esquecer as mentiras, a manipulação, os meses de solidão? Peguei o telefone e digitei uma mensagem para Lucas. Podemos conversar amanhã? No mesmo café, 15 horas. A resposta veio imediatamente, estarei lá. No dia seguinte, cheguei ao café com o coração acelerado. Lucas já estava lá, visivelmente nervoso. Quando me viu, se levantou. Oi, oi. Sentamos e ficamos em silêncio por um momento até que eu falei. Eu passei esse mês inteiro pensando sobre nós, sobre o que aconteceu, sobre o que eu quero, e cheguei a algumas conclusões. Ele estava pálido, claramente preparado para o pior. Primeiro, o que você fez foi errado. Gravemente errado. Você não só mentiu, mas me manipulou, me fez questionar minha própria percepção das coisas. Isso não é algo que eu possa simplesmente perdoar e esquecer. Ele assentiu, engolindo em seco. Segundo, eu vi você mudando. Vi você fazendo um esforço real, enfrentando seus medos, construindo uma relação com meu irmão. E eu acredito que isso foi genuíno. Vi um lampejo de esperança nos olhos dele. Mas terceiro, e mais importante, eu não posso ficar com alguém em quem não confio. E neste momento eu não confio em você. Não sei se algum dia vou confiar completamente de novo. As lágrimas começaram a cair do rosto dele. Então eu decidi, continuei, minha própria voz tremendo. Eu quero me separar. O silêncio que se seguiu foi devastador. Lucas não disse nada, apenas deixou as lágrimas caírem. Mas eu continuei, e ele levantou os olhos. Isso não significa que nunca poderemos ter uma segunda chance. Significa que agora, do jeito que estamos, não funciona. Você precisa continuar sua terapia, trabalhar em si mesmo, não por mim, mas por você. Eu preciso reconstruir minha vida, descobrir quem eu sou quando não estou constantemente me moldando ao redor das suas limitações. E depois, ele perguntou, a voz rouca. Depois, se tanto você quanto eu estivermos em lugares melhores, se você realmente tiver mudado e eu tiver curado o suficiente para confiar de novo, talvez possamos tentar.
Mas não há garantias, Lucas. Talvez eu nunca consiga te perdoar completamente. Talvez eu conheça alguém. Talvez você perceba que não quer fazer o esforço que um relacionamento real exige. Mas precisamos nos dar essa chance, a chance de crescer sozinhos antes de tentar crescer juntos. Ele limpou as lágrimas com as costas da mão. Isso é mais do que eu mereço. Talvez. Mas não estou fazendo isso por você. Estou fazendo por mim. Porque eu mereço ter certeza da minha decisão, seja ela qual for. Quanto tempo? 1 ano. Vamos fazer a separação oficial, dividir nossas coisas, viver nossas vidas. Sem contato além do necessário. E no final desse ano, a gente se encontra e vê onde estamos. E se no final desse ano você tiver seguido em frente? Então é porque era para ser assim. Nos despedimos ali sem abraços, sem beijos, apenas um aceno triste. Saí do café com o coração partido, mas também com uma sensação estranha de liberdade. Os meses seguintes foram os mais difíceis e os mais transformadores da minha vida. Mudei para um apartamento menor, mais perto do trabalho. Redecorei tudo do meu jeito, sem ter que considerar as preferências de mais ninguém. Comecei aulas de dança, algo que sempre quis fazer mas Lucas achava bobagem. Passei todos os fins de semana com minha família. Sem culpa, sem ter que explicar ou defender ninguém. Meu relacionamento com Rafael floresceu. Ele se tornou não apenas meu irmão, mas um dos meus melhores amigos. Minhas amigas comentavam que eu parecia diferente. Mais leve, Júlia disse. Como se você tivesse tirado um peso das costas. Também tive encontros. Nada sério, mas saí com alguns caras. Cada encontro me mostrava algo novo sobre o que eu queria, e sobre o que eu tinha aceito no meu casamento. Lucas, segundo Rafael, que manteve contato com ele, também estava mudando. Continuou na terapia rigorosamente e começou a sair mais, a aceitar convites que antes recusaria. Até começou a voluntariar num grupo de apoio para pessoas com ansiedade social. Mas o mais interessante foi o que ele disse para Rafael um dia. Eu finalmente entendi que meu conforto não pode vir à custa da felicidade de quem eu amo. E que evitar desconforto não é viver, é apenas existir. 8 meses depois da nossa separação, estava num café trabalhando quando alguém se sentou na minha frente. Levantei os olhos e dei de cara com Lucas. Oi, ele disse com um sorriso nervoso. Eu sei que a gente tinha combinado 1 ano, mas eu precisava te ver. Meu coração acelerou, mas mantive a voz calma. Lucas, não vim te pressionar ou pedir nada. Só queria que você soubesse que você estava certa. Sobretudo, eu precisava desse tempo sozinho, precisava trabalhar em mim mesmo sem a pressão de estar num relacionamento. E eu mudei, Amanda. De verdade. Não só no comportamento, mas no jeito de pensar. O que você quer dizer? Fui num casamento na semana passada. Do meu primo. Normalmente eu odiaria. Ficaria contando os minutos para ir embora. Mas eu fiquei até o final. Conversei com gente que eu mal conhecia. Dancei, Amanda. Eu dancei. Ele riu, quase incrédulo. E sabe o que foi diferente? Eu não estava fazendo por obrigação. Eu estava fazendo porque eu queria participar, queria fazer parte daquele momento. E percebi que foi isso que faltou no nosso casamento. Eu nunca quis participar de verdade. Sempre estive com metade de mim dentro e metade fora. Olhei para ele e realmente olhei. Ele parecia diferente. Mais leve, como Júlia tinha dito sobre mim. Havia uma paz nos olhos dele que eu nunca tinha visto. Estou feliz que você esteja bem, eu disse sinceramente. De verdade. E você? Você está feliz? Pensei na pergunta. Sabe, eu estou. Pela primeira vez em anos, estou genuinamente feliz. Não feliz apesar de algo ou esperando que algo mude. Só feliz. Ele sorriu, mas havia tristeza naquele sorriso. Era isso que você merecia desde o começo. E eu sinto muito por ter demorado tanto para entender. Ficamos em silêncio por um momento até que eu perguntei. Por que você realmente veio aqui, Lucas? Porque mesmo sabendo que talvez seja tarde demais, mesmo sabendo que você pode ter seguido em frente, eu precisava que você soubesse que eu entendi. Entendi o que você tentou me dizer durante todos aqueles meses. E se você me der uma segunda chance, não agora, mas quando o nosso prazo acabar, você vai ter um parceiro de verdade. Alguém que aparece não porque é obrigado, mas porque quer estar lá. Porque entende que relacionamento não é só sobre conforto, é sobre construir uma vida juntos, de verdade. Senti os olhos marejarem. E se eu disser que estou vendo alguém? Vi a dor passar pelos olhos dele, mas ele manteve a compostura. Então eu vou respeitar. Vou ficar triste, vou me arrepender do tempo que desperdicei, mas vou respeitar. Porque você merece felicidade com ou sem mim. Eu não estou vendo ninguém, admiti. Ainda não estou pronta. Ainda estou me redescobrindo, aprendendo quem eu sou sem ter que me moldar ao redor de outra pessoa. Eu entendo. E por isso vim aqui hoje, antes do nosso prazo. Não para te pedir nada, mas para te pedir permissão para ser seu amigo. Sem pressão, sem expectativas. Só presença. Se você deixar. A proposta me surpreendeu. Amigo? Amigo. Quero conhecer a mulher que você está se tornando, sem a bagagem do nosso passado.
Quero te apoiar, te fazer rir, ser alguém que você sabe que pode contar. E se no final do nosso prazo, você sentir que pode haver algo mais, vamos tentar. Mas se não, pelo menos eu terei tido a honra de fazer parte da sua vida de alguma forma. Olhei para ele por um longo momento, processando tudo. Havia sinceridade ali, mas também havia humildade. Ele não estava exigindo, estava pedindo. Pela primeira vez, ele estava me dando o controle total. Tudo bem, eu disse finalmente. Podemos tentar ser amigos. Mas você precisa entender, não há garantias. E se em algum momento eu sentir que é muito difícil, que está me machucando, eu vou pedir para você se afastar. E você vai ter que respeitar isso. Absolutamente. Prometo. E foi assim que começou a fase mais estranha e inesperada daquela jornada toda. Lucas e eu começamos a nos falar de novo, mas de um jeito completamente diferente. Tomávamos café juntos uma vez por semana, conversávamos sobre nossas vidas, nossos progressos individuais. E a coisa mais surpreendente, ele realmente tinha mudado. Quando eu contava sobre eventos que tinha ido, ele perguntava sobre eles genuinamente, queria saber como foi. Quando minhas amigas vinham ao café, ele cumprimentava e conversava um pouco antes de se despedir educadamente. Um dia, 3 meses depois de termos retomado contato, Rafael fez um churrasco e convidou os dois. Eu hesitei, mas Rafael insistiu. Vocês são ambos meus amigos agora. E seria estranho ter que fazer 2 eventos separados. No churrasco, observei Lucas de longe. Ele conversava com meus tios, ajudava na churrasqueira, até riu das piadas do meu pai. Não estava fingindo, eu podia ver pela linguagem corporal dele. Ele estava genuinamente relaxado, presente. Em determinado momento, ele passou por mim carregando uma bandeja de carne. Você está bem? Perguntei. Estou ótimo. Sua tia Márcia é hilária. Ela estava me contando sobre aquela vez que seu pai apareceu de surpresa no casamento dela vestido de Elvis. Eu ri. Essa história é lendária na família. Eu sei. E agora eu finalmente entendo por quê. Ele me deu um sorriso genuíno. Sabe, antes eu sempre via esses eventos de família como uma provação. Algo que eu tinha que aguentar. Mas hoje é só legal. É só um grupo de pessoas legais se divertindo. Não sei por que eu compliquei tanto. Quando o churrasco acabou e todo mundo estava indo embora, Lucas veio se despedir de mim. Obrigado por ter deixado eu vir. Obrigada por ter vindo. E por ter ficado até o final. Nem passou pela minha cabeça ir embora mais cedo. Ele hesitou. Nosso prazo acaba daqui a 1 mês. Meu coração acelerou. Eu sei. Sem pressão. Só queria que você soubesse que eu sei. 1 mês depois, no dia exato em que completava 1 ano da nossa separação, recebi uma mensagem de Lucas. Hoje marca 1 ano. Você quer se encontrar? Sem pressão para tomar decisões, só para conversar. Se não quiser, entendo perfeitamente. Olhei para a mensagem por um longo tempo antes de responder. Pode ser. 15 horas mesmo café? Estarei lá. Cheguei ao café com o estômago embrulhado. Todo o caminho até ali, fiquei pensando no que ia dizer, na decisão que tinha que tomar. Porque era isso, depois de 1 ano de crescimento, de mudança, de redescoberta, eu tinha que decidir. Dava uma segunda chance ou seguia em frente. Lucas já estava lá, mais nervoso do que eu o tinha visto em meses. Quando me viu, se levantou. Oi. Sentamos em silêncio até que eu respirei fundo. Então, 1 ano. 1 ano, ele ecoou. Você parece incrível, Amanda. Mais feliz do que eu te vi em anos. Eu estou feliz. Este ano foi transformador. Eu aprendi tanto sobre mim mesma, sobre o que eu quero, sobre o que eu mereço. E o que você descobriu? Descobri que eu sou mais forte do que pensava. Que posso ser feliz sozinha. Que não preciso de ninguém para me completar. Mas também descobri. Hesitei, escolhendo as palavras com cuidado, que querer alguém é diferente de precisar. Ele inclinou a cabeça, ouvindo atentamente. Durante nosso casamento eu precisava de você. Precisava que você estivesse presente, que você me validasse, que você fizesse parte da minha vida de determinadas maneiras. E quando você não atendia essas necessidades, eu ficava desesperada, com raiva, magoada. Eu sei. E eu sinto muito por isso. Mas agora eu não preciso mais. Tenho minha própria vida, minhas próprias amizades, minha própria felicidade. E a pergunta que fica é, ainda quero você nela? Vi ele engolir em seco, esperando minha resposta. A resposta honesta é, não sei. Vi a dor nos olhos dele, mas continuei. Não sei porque, apesar de toda a mudança que eu vi em você, apesar da amizade genuína que construímos nesses últimos meses, ainda há uma parte de mim que tem medo. Medo de que seja temporário. Medo de que assim que voltarmos a ser um casal, você volte aos velhos padrões. Medo de que eu volte a me moldar ao seu redor. E se eu te prometer que isso não vai acontecer? Promessas não significam nada, Lucas. Você já me prometeu antes. O que importa são ações consistentes ao longo do tempo. Ele assentiu lentamente. Então o que você está dizendo é que ainda não está pronta. Estou dizendo que não sei se algum dia estarei. E não é justo com você ficar esperando por um talvez ponto. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mas continuei, também não quero fechar essa porta completamente.
O que eu proponho é isto: continuamos sendo amigos. Continuamos nos vendo nos eventos de família, nos cafés, nos churrascos. Você continua me mostrando, através de ações, quem você se tornou. E eu continuo trabalhando em mim, em curar completamente, em descobrir se consigo confiar de novo. Por quanto tempo? Quanto tempo for necessário. Pode ser 6 meses, pode ser 2 anos, pode ser nunca. Mas tem que ser sem expectativas, Lucas. Você tem que estar fazendo isso porque quer, não porque está esperando uma recompensa no final. Ele pensou por um longo momento antes de falar. Eu aceito. Mas posso te fazer uma pergunta? Claro. Você ainda me ama? A pergunta me pegou desprevenida. Fechei os olhos, procurando a resposta honesta dentro de mim. Sim, admiti finalmente. Ainda amo, mas de um jeito diferente. Não é mais aquele amor desesperado, dependente. É algo mais sereno. Eu te amo, mas não preciso de você. E essa é uma diferença enorme. Ele sorriu através das lágrimas. Eu aceito esse amor. É mais do que eu mereço. Talvez. Mas não estamos medindo merecimento aqui. Estamos tentando descobrir se duas pessoas que cresceram separadas ainda se encaixam juntas. E você acha que sim? Honestamente? Pensei na pergunta. Nos últimos meses tinha visto Lucas em vários contextos, com minha família, com minhas amigas, sozinho comigo. E ele tinha sido consistente, presente, genuíno. Eu acho que há uma possibilidade, respondi cuidadosamente. Mas essa possibilidade só se transforma em realidade se você continuar sendo essa versão de si mesmo. Não pela minha aceitação, mas porque é quem você realmente quer ser. É quem eu sou agora, ele disse com convicção. Não uma performance, não uma fase. É quem eu me tornei depois de fazer o trabalho interno que deveria ter feito há anos. Terminamos o café com um acordo tácito. Continuaríamos naquele limbo nem juntos nem separados. Construindo uma amizade genuína enquanto eu decidia se conseguia confiar nele de novo. Os meses seguintes foram reveladores. Lucas realmente manteve sua palavra. Ele aparecia nos eventos de família não por obrigação, mas porque genuinamente gostava de estar lá. Conversava com minhas amigas, lembrava de coisas que elas tinham contado em encontros anteriores, mandava mensagem para Rafael apenas para ver como ele estava. E o mais importante, ele construiu sua própria vida. Tinha seus amigos, seus hobbies, sua rotina. Não estava apenas esperando por mim. Estava vivendo de verdade. Um dia, 6 meses depois do nosso encontro no café, estava no aniversário da Marcela quando Lucas apareceu. Não porque eu o convidei, mas porque Marcela o convidou diretamente. Espero que não se importe, ela sussurrou para mim. Mas ele se tornou parte do grupo. A gente genuinamente gosta dele agora. Observei Lucas conversando com o marido de Júlia sobre futebol, rindo genuinamente de algo que Fernanda estava contando. E percebi algo, minhas amigas estavam certas. Ele tinha se tornado parte do grupo. Não forçadamente, não por obrigação, mas naturalmente. No final da noite, caminhamos juntos até nossos carros. Obrigado por não ter ficado brava por eu ter vindo, ele disse. Por que eu ficaria brava? Marcela te convidou. Você é amigo dela agora. É estranho, né? Passei anos evitando suas amigas e agora elas são minhas amigas também. Não é estranho. É crescimento. Ele parou de andar e me olhou. Amanda, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você já pensou na possibilidade de a gente tentar de novo? Para de verdade. Meu coração acelerou. Penso nisso todos os dias. E eu ainda tenho medo. Mas menos do que antes. Respirei fundo. Lucas, você mudou de verdade. Eu vejo isso. Todo mundo vê. Mas a ferida que você causou foi profunda. E mesmo curada, a cicatriz ainda está lá. Eu entendo. Eu só queria que você soubesse que estou aqui. Quando e se você estiver pronta. Sem pressão, sem pressa. Só. Aqui. Naquela noite, deitada na minha cama, pensei muito sobre tudo. Sobre o homem que Lucas era e o homem que ele se tornou. Sobre a mulher que eu era, dependente, sempre acomodando, sempre cedendo. E a mulher que eu me tornei, forte e independente, sabendo o meu valor. E percebi algo importante. Eu não precisava de Lucas. Mas talvez, apenas talvez, eu quisesse ele na minha vida de novo. Não como muleta, não como obrigação, mas como parceiro genuíno. 2 semanas depois, marquei um jantar com Lucas. Não um café casual, mas um jantar de verdade, em um restaurante que costumávamos ir no começo do relacionamento. Isso é um encontro? Ele perguntou quando confirmou. É uma conversa importante, respondi. No jantar, esperei até terminarmos de comer para falar. Lucas, eu tomei uma decisão. Vi a tensão no corpo dele. Pode falar. Quero tentar de novo. Mas com condições. Vi esperança e medo em partes iguais nos olhos dele. Primeira condição: terapia de casal. Não é negociável. Precisamos de um espaço seguro para trabalhar nossos problemas com orientação profissional. Aceito. Segunda condição: vamos devagar. Não vamos voltar a morar juntos imediatamente. Vamos continuar nossos apartamentos separados por pelo menos 6 meses enquanto reconstruímos. Aceito. Terceira condição: total honestidade. Sem mentiras brancas, sem omissões.
Se algo está te incomodando, você fala. Se você está ansioso sobre algum evento, você me conta, mas ainda assim vai tentar. E se eu sentir que você está voltando aos velhos padrões, eu vou falar, e você vai ter que ouvir sem ficar defensivo. Aceito. E última condição: se não funcionar, se percebermos que os danos foram irreparáveis, a gente termina de verdade. Sem mais chances, sem mais tentativas. Porque eu não posso viver nesse limbo para sempre. Vi ele engolir em seco, mas assentir. Aceito. Todas as condições. Estendi minha mão sobre a mesa. Ele olhou para ela, confuso. É um acordo, expliquei. Um contrato entre dois adultos que estão escolhendo conscientemente tentar construir algo novo sobre as ruínas do que foi. Ele apertou minha mão, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Obrigado por me dar essa chance. Não me agradeça ainda. A parte difícil está só começando. E estava mesmo. Os meses seguintes foram intensos. A terapia de casal trouxe à tona muitas coisas que tínhamos enterrado. Brigamos, choramos, quase desistimos algumas vezes. Mas também rimos. Construímos memórias novas. Lucas foi ao casamento da prima de Júlia comigo e dançou a noite toda. Eu fui ao churrasco dos amigos dele e conversei sobre cerveja artesanal mesmo não entendendo nada do assunto. Rafael se tornou o maior torcedor do nosso relacionamento. Vocês dois são prova de que pessoas podem mudar, ele disse um dia. E isso me dá esperança para mim mesmo. 1 ano e meio depois de termos começado a tentar de novo, Lucas me levou de volta àquele café onde tudo tinha se desmoronado e recomeçado tantas vezes. Por que aqui? Perguntei. Porque este lugar é importante para a nossa história. Foi aqui que eu admiti minhas falhas. Foi aqui que você me deu uma segunda chance. E é aqui que eu quero fazer uma pergunta. Meu coração disparou. Ele segurou minha mão. Amanda. Eu não vou te pedir em casamento de novo. Ainda não. Porque sei que precisamos de mais tempo, mais construção. Mas quero te perguntar outra coisa. Você quer morar comigo de novo? A pergunta me surpreendeu. Morar juntos? Sim. Não na casa antiga. Em um lugar novo que a gente escolha juntos, que decore juntos, que seja nosso de verdade. Um recomeço completo. Pensei na proposta. Pensamos na mulher que eu tinha me tornado forte e independente, confiante. E pensei no homem à minha frente, transformado, genuíno, presente. Sim, respondi. Mas com uma condição. Qual? Um quarto a mais. Um espaço que seja só meu, onde eu possa me refugiar quando precisar. Porque aprendi que preciso de espaço às vezes, e isso não é ruim. Ele sorriu. Aceito. Desde que eu também tenha meu espaço. Porque aprendi que independência dentro de um relacionamento não é fraqueza, é saúde. E foi assim que 2 anos depois de tudo ter desmoronado, recomeçamos de verdade. Não voltamos para o que éramos, mas construímos algo completamente novo. Um relacionamento baseado em escolha, não em necessidade. Em honestidade, não em omissão. Em crescimento conjunto sem perder individualidade. Não foi vingança. Não precisei destruir Lucas para me sentir melhor. A verdadeira vingança foi me tornar tão completa, tão forte, tão segura de mim mesma, que ele teve que evoluir para conseguir ficar ao meu lado. A vingança foi fazer dele um homem melhor através do meu próprio exemplo. E o mais bonito? No final não havia vítimas ou vitoriosos. Apenas 2 pessoas imperfeitas que fizeram escolhas ruins, aprenderam com elas e decidiram construir algo melhor. 3 anos depois de nos separarmos pela primeira vez, Lucas finalmente me pediu em casamento de novo. Dessa vez em frente à minha família toda e minhas amigas, no quintal da casa dos meus pais com Rafael ao seu lado como padrinho. E quando ele perguntou, quer se casar comigo de novo? Minha resposta veio rápida e segura. Sim, mas dessa vez estou me casando com um parceiro, não com um projeto. Ele riu através das lágrimas e colocou o anel no meu dedo. E enquanto todo mundo aplaudia, eu olhei ao redor. Para minha família completa, minhas amigas sorrindo, Lucas ao meu lado verdadeiramente presente. E percebi que tinha chegado exatamente onde precisava estar. Não através de vingança, mas através de crescimento. Não apesar da dor, mas por causa dela. E não sozinha, mas acompanhada por alguém que finalmente merecia estar ao meu lado.